Emily Carter, de 32 anos, pousou a mão sobre sua barriga de 6 meses, enquanto o carro parava perto do mirante da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. O céu estava dourando, suave e quente, fazendo com que os picos rochosos parecessem quase acolhedores. Ela tentou ver isso como um sinal. Grávida de 6 meses e exausta após semanas de um silêncio glacial entre ela e o marido. Ryan, ela queria acreditar que este passeio significava algo. Ryan, 35 anos, havia dito que eles precisavam de ar puro. Tinha dito que precisavam de tempo a sós para se lembrarem de que ainda eram uma família. Emily escolheu confiar nele, como sempre fizera. Ela desceu com cuidado, respirando o ar rarefeito da montanha. Suas botas rangeram no cascalho enquanto seguia Ryan por uma trilha estreita que serpenteava em direção à beira do precipício. O vento gelado de Minas Gerais puxava sua jaqueta leve e o cheiro fraco de pinho subia do vale. Por um breve instante, sentiu-se em paz. Queria acreditar que Ryan finalmente havia se abrandado. Ele caminhava à sua frente com passos rápidos, as mãos nos bolsos. Os ombros estavam tensos e o maxilar movia-se como se estivesse rangendo os dentes. Emily o observou por alguns segundos, tentando convencer-se de que era apenas frio ou estresse do trabalho. Mas algo na forma como ele continuava olhando por cima do ombro acionou um alarme em seu peito. Ela tocou a barriga novamente. "Está tudo bem", sussurrou para o bebê, mesmo que não acreditasse totalmente. "Mamãe e papai só precisam conversar." Ryan parou de repente. Emily diminuiu o passo para alcançá-lo, esperando que ele dissesse algo. Antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma voz soou atrás deles. Que coincidência encontrá-los por aqui. Emily enrijeceu. Ela se virou e viu Sierra Nunes, 28 anos, se aproximando com um sorriso largo que não chegava aos olhos. Sierra vestia roupas justas de caminhada que pareciam mais um anúncio de revista. O cabelo estava perfeitamente arrumado, a maquiagem impecável. O estômago de Emily apertou. Sierra era para ser apenas uma colega de trabalho. Alguém com quem Ryan mal falava fora do escritório. Emily havia tentado não questionar as mensagens de texto noturnas, nem o perfume que sentia na roupa de Ryan. Tinha tentado não permitir que o ciúme nublasse sua razão, mas vê-la ali, num despenhadeiro remoto ao pôr do sol, transformava cada medo em algo agudo e doloroso. Emily se forçou a falar com calma. "Sierra, o que você está fazendo aqui?" "Oh, você sabe", ela respondeu levemente, aproximando-se. "Preciso de um pouco de ar fresco. Pensei em fazer uma trilha antes de jantar na cidade. Não esperava encontrar os dois." Seu olhar desceu para a barriga de Emily por um instante, demorando-se de forma cruel antes de voltar ao rosto dela. Ryan não disse nada. Permaneceu com os braços cruzados, olhando para o horizonte como se estivesse esperando por algo. O vento aumentou. Emily abraçou-se. "Deveríamos voltar logo", disse, tentando soar firme. Sierra inclinou a cabeça e deu a volta lentamente e propositalmente. "Você parece cansada, Emily. Talvez esta trilha seja demais para você." Seu tom era doce, mas o sorriso torto transformava a frase em escárnio. Ela caminhou até a beira do precipício e apontou para a vista. "Venha aqui. Você precisa ver isto. É de tirar o fôlego." Emily hesitou. Algo em seu corpo gritava perigo. Mesmo assim, ela avançou, um passo cuidadoso após o outro. Não queria parecer paranoica. Não queria que Ryan a acusasse novamente de exagerar. Quando chegou à beira, manteve uma distância segura e deixou os olhos percorrerem o vale. O sol se punha atrás das montanhas distantes. A luz se espalhava pelas rochas como fogo. Sierra se inclinou e sussurrou perto do seu ouvido. "Sabe,
Há pessoas que não deveriam ser mães. Pessoas que atrasam os outros. A respiração de Emily falhou. Ela tentou se afastar, mas a mão de Sierra tocou seu braço. Não com força, apenas com frieza. Sierra, pare, disse Emily suavemente. Eu não quero discutir. Eu não estou discutindo, murmurou Sierra. Eu só estou terminando algo. Antes que Emily pudesse entender, Sierra a empurrou com uma força repentina. O corpo de Emily foi lançado para a frente. O mundo se inclinou. Suas botas rasparam na rocha enquanto ela tentava parar. Suas mãos buscaram o ar aberto, até que uma palma encontrou um galho áspero que se projetava do penhasco. Uma dor aguda atravessou seu ombro quando seu peso caiu sobre o fraco suporte. Seu grito ecoou pelo vale. "Ryan!" ela gritou. "Me ajude, por favor!" Suas pernas balançavam sobre um vazio imenso. A queda se estendia por centenas de metros nas sombras. Seus dedos ardiam enquanto agarravam o galho. Lascas de madeira fincavam em sua pele. Ela respirava com dificuldade. Lá em cima, Sierra se recuou e ajeitou o cabelo como se nada tivesse acontecido. Ryan estava a poucos passos. Seu rosto estava vazio, sem surpresa, sem medo. Apenas uma calma assustadora que congelou o sangue de Emily. Ele não se moveu em direção a ela, não pediu ajuda, apenas a observou, com a luz do sol, transformando seus olhos em algo duro e implacável. A voz de Emily tremeu. "Ryan, por favor, estou esperando seu filho." Ele piscou, mas não se moveu. O coração de Emily bateu forte, enquanto seus dedos escorregavam um pouco mais. A terra se desintegrava sob suas unhas. Ela olhou para baixo e se arrependeu instantaneamente. Sua visão ficou embaçada. O estômago revirou. Seu aperto enfraqueceu. Uma rajada de vento subiu do fundo do vale, e o longo lenço do pescoço de Emily voou. Ela o viu subir, girar no ar e desaparecer atrás da borda. Foi a última coisa que viu antes que o medo cobrisse tudo. Sua voz falhou. "Alguém, por favor." Então, entre as batidas do coração em seus ouvidos, ela ouviu algo novo. O ranger fraco de passos no cascalho. Lentos no início, depois mais rápidos. Alguém estava vindo pela trilha. Alguém perto. Alguém que poderia chegar a tempo. Os passos ficaram mais altos, urgentes e constantes, rompendo o rugido do vento. O vento batia nas paredes do vale, enquanto Jack Oliveira, 40 anos, avançava firmemente pela trilha. Suas botas raspavam suavemente no cascalho. Ele havia percorrido esses caminhos por mais de 20 anos, o suficiente para reconhecer quando algo no ar não estava normal. Momentos antes, ele tinha visto um pedaço de tecido agitado por uma rocha mais baixa. Agora, ao se aproximar, a verdade se tornou evidente. Um lenço rasgado, de um tom azul pálido, preso em uma borda afiada, tremulando contra o vento. Não pertencia àquele lugar. Jack sentiu um choque de alarme atravessá-lo. Ele se agachou, estendeu a mão e soltou o lenço. O tecido estava rasgado, como se tivesse sido arrancado de alguém que havia sido empurrado ou puxado. Ele examinou o penhasco sob seus pés. O vale era profundo, uma queda brutal e implacável. No início, ele não viu nada além de pedra vermelha e sombras. Então, uma voz fraca subiu de baixo. Uma voz de mulher, frágil e trêmula. Jack levantou-se imediatamente. Treinamento e instinto se fundiram em uma urgência absoluta. Ele puxou a corda da mochila, enrolou-a na cintura e prendeu o nó com rapidez de especialista. Suas mãos se moviam com a precisão nascida de anos de resgates na montanha. Ele firmou os calcanhares no chão e jogou a ponta da corda para a trilha. Uma oração silenciosa se formou em seu peito enquanto ele começava a descer.
A rocha era áspera sob suas luvas. A poeira caía a cada movimento de seu peso. Desta vez o vento estava mais forte. Jack inclinou o corpo ligeiramente para a esquerda e finalmente a viu. Emily estava pendurada em um único galho que se projetava da parede do penhasco como um braço retorcido. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Seu rosto estava pálido como um fantasma. Seus lábios tremiam enquanto ela lutava para respirar. Uma mão agarrava o galho, a outra pendia inerte. Suas pernas balançavam sobre o vazio. Ela estava perdendo o aperto. "Resista! Estou chegando!" chamou Jack com uma voz firme, embora seu coração batesse forte. Emily levantou a cabeça. Seus olhos estavam arregalados de terror. Eu não consigo segurar", ela ofegou. Seus dedos tremiam. Seu corpo inteiro parecia estar desistindo. Jack desceu mais rápido. Cascalhos caíram em cascata pelo vale, enquanto ele se movia. Quando chegou à sua altura, assegurou um pé na rocha e se inclinou para ela, estendendo o braço ao máximo. "Pegue minha mão", disse ele calmamente. "Eu te seguro." O aperto dela cedeu mais 1 centímetro. Suas unhas rasparam no galho. Um gemido engasgado escapou de sua garganta. No momento em que seus dedos se soltaram, Jack avançou e fechou a mão firmemente em torno do pulso dela. Emily gritou ao sentir o puxão em seu corpo, mas não soltou. Jack apertou seu aperto e a puxou para perto. Sua respiração era frenética e superficial. Sua cabeça caiu para trás, enquanto seus olhos se fechavam com força. Ela murmurou algo. No início, ele não ouviu direito. Então, sua voz falhou no ar. Meu marido queria que eu desaparecesse. Jack congelou por um segundo. O choque o atravessou, mas ele o deixou de lado. Não era o momento. Você está segura agora, disse ele suavemente. Concentre-se em mim. Não olhe para baixo. Ele se moveu com cuidado e envolveu a corda em torno do torso dela. Quando sentiu o nó apertar, apoiou todo o seu peso contra a rocha e deu 2 puxões bruscos para cima. Um longo instante se passou. Então, a corda esticou-se de cima. Seus companheiros no topo começaram a puxar. A cabeça de Emily pendeu para a frente. Sua respiração ficou curta e aguda. Enquanto subiam lentamente pela parede do penhasco, seu corpo se apoiou contra o dele. Jack podia sentir o quão fria ela estava. Sua pele estava úmida e seus músculos tremiam incontrolavelmente. No meio da subida, ela levou a mão à barriga, quando um espasmo violento a sacudiu. Jack a olhou com alarme. Devagar, respire, ele pediu. Seus dedos cravaram em sua jaqueta como se tentasse conter a dor. Seus olhos rolaram ligeiramente com tontura. Fique comigo. Estamos quase lá. Mais alguns metros. O topo se aproximava. Os braços de Jack ardiam pelo esforço de segurá-la, mas ele não a soltou. Quando finalmente alcançaram o topo, ele a levantou completamente antes que qualquer um pudesse se aproximar. As pernas dela cederam assim que tocaram o chão. Ele a deitou suavemente no chão. Seu peito subia e descia com força. Sua pele, já pálida, havia assumido um tom acinzentado. Ela parecia frágil de uma forma que o atingiu profundamente. Ele não conseguia imaginar quanto tempo ela havia passado agarrada àquele galho. Ele tirou a própria jaqueta e a colocou em volta dos ombros dela, ajustando o tecido para dar-lhe calor. Emily olhou para ele com olhos vidrados. Seus lábios se moveram sem som, enquanto ela estendia a mão para o pulso dele. Seu aperto era tão fraco que mal era perceptível, mas ela o segurou como se sua vida dependesse disso. Sua voz saiu em um sussurro. Não me deixe. Eu não vou, respondeu Jack com segurança.
Você está segura. A ajuda está a caminho. Ele apertou suavemente a mão dela para que soubesse que não estava sozinha. Mas sua consciência estava se desvanecendo rapidamente. Suas pálpebras tremeram. Sua respiração enfraqueceu. Sua cabeça caiu contra o ombro dele. Seus dedos soltaram. O pânico tocou sua mente, mas ele se forçou a manter a calma. Ele pôs a mão no rosto dela, tentando mantê-la acordada. Fique comigo, ele insistiu. Você é mais forte do que isso. Nesse momento, um som poderoso surgiu ao longe. Um bater profundo e rítmico preencheu o ar e ecoou pelo vale. O chão vibrou. A poeira subiu em espirais. O rugido aumentou, chocando-se contra os ouvidos de Jack. Os olhos de Emily se abriram por um instante, quando uma luz branca iluminou o topo e seu rosto desfalecido. O helicóptero de resgate havia chegado. Ryan Hale sentou-se diante das luzes do estúdio, com a postura de um homem que passara anos aperfeiçoando sua imagem pública. As câmeras piscaram em vermelho quando a transmissão ao vivo começou, e ele baixou o olhar com uma expressão de tristeza que parecia cuidadosamente ensaiada. O repórter fez uma pergunta suave sobre a tragédia na Serra da Mantiqueira. Ryan inalou lentamente e falou com uma voz carregada de dor controlada. Foi um acidente trágico. Minha esposa escorregou. A trilha era estreita. Eu fiz tudo o que pude. Seu tom falhou no final o suficiente para convencer qualquer um que não o conhecesse bem. Fora do enquadramento, Sierra Nunes observava o monitor. No momento em que o entrevistador agradeceu a Ryan por sua coragem, ela correu para ele com lágrimas escorrendo dramaticamente pelo rosto. Ela o abraçou com força e apoiou o rosto em seu ombro. Os flashes iluminaram a cena. Os repórteres murmuraram sobre como era de partir o coração ver um homem chorar a perda da esposa, enquanto uma amiga próxima o consolava. Sierra soluçou em voz alta e sussurrou frases sobre como Emily havia sido como uma irmã para ela. Tudo estava cuidadosamente orquestrado, e nenhum dos dois parecia preocupado com o quão falso parecia para quem realmente prestasse atenção. 2 dias depois, eles estavam juntos em um culto memorial em uma pequena capela de São Paulo. Flores brancas adornavam os degraus, e os convidados ofereciam condolências como se Emily já tivesse sido enterrada. Sierra agarrou-se a Ryan novamente, chorando tão intensamente que vários presentes tentaram confortá-la. Ryan manteve a cabeça baixa e aceitou a simpatia com a humildade ensaiada de um viúvo em luto. Ele não mencionou que Emily continuava viva. Não mencionou que ela lutava pela vida em uma cama da UTI, a apenas 30 quilômetros dali. Dentro daquele quarto de hospital, o mundo era mais silencioso. As máquinas emitiam um zumbido constante. O ar cheirava a desinfetante. O peito de Emily subia e descia com respirações lentas e instáveis. Seus cílios tremiam enquanto ela flutuava entre a consciência e o sono. Quando finalmente abriu os olhos completamente, a primeira coisa que viu foi o brilho fraco do teto. Por um momento, ela não se lembrou onde estava. Uma dor lancinante percorria sua cabeça e seu corpo parecia pesado. Então, ela ouviu o televisor que alguém havia deixado ligado em volume baixo. Seu olhar se dirigiu para a pequena tela do outro lado do quarto. A voz de um repórter preencheu o silêncio. Em uma reviravolta de partir o coração, o empresário Ryan Hale falou hoje sobre a trágica perda de sua esposa, Emily Carter Hale, que caiu durante uma caminhada na Serra da Mantiqueira. A tela mostrou Ryan enxugando os olhos e Sierra tocando seu braço, ambos vestidos de preto. Emily sentiu seu coração acelerar. As bordas de sua visão ficaram embaçadas. Ela se forçou a se sentar com braços fracos
e observou com descrença enquanto o culto memorial era repetido. O rosto de seu marido, cheio de falsa dor, ocupava a tela. Sierra ao lado dele segurava um lenço dobrado. Fotos de Emily apareciam ao fundo como se ela já tivesse desaparecido do mundo. Emily levou a mão ao peito, tremendo. Ele está me apagando? Ela sussurrou. A ideia caiu em sua mente como gelo. Ryan não estava apenas mentindo. Ele a estava enterrando viva. Através do vidro da janela da UTI, Jack Oliveira observava em silêncio. Ele não queria interromper, mas sabia que ela acordaria em breve. Quando ouviu um pequeno arquejo sufocado, ele se aproximou e a viu olhando para a TV com as mãos trêmulas. Seus lábios se moviam sem som e seus olhos se encheram de lágrimas. Jack sentiu algo endurecer dentro de si. Ele esticou a mão em direção à porta, mas o médico apareceu naquele instante. Ela não deve se sentir sobrecarregada, disse o médico com firmeza. Nada de estresse, nada de medo. A condição dela é frágil e ela ainda está desidratada. Um choque emocional pode ser perigoso para ela e para o bebê. Jack assentiu, embora seu maxilar estivesse tenso. Ele entendia a realidade médica, mas não podia ignorar a emocional. Emily estava vendo sua vida ser reescrita enquanto jazia indefesa em uma cama de hospital. Dentro do quarto, Emily procurou o controle remoto com dedos trêmulos. Ela silenciou o televisor. Sua respiração estava irregular. O médico entrou e verificou seus sinais vitais. Emily, por favor, mantenha a calma. Você precisa descansar. Seu corpo ainda está se recuperando. Mas Emily só ouvia o eco da voz de Ryan, dizendo que ela estava morta. Quando finalmente conseguiu falar, suas palavras saíram quebradas. Eles já estão preparando meu atestado de óbito, não é? O médico hesitou. Emily viu essa dúvida e o pânico a atingiu. Diga-me a verdade, eu imploro. Eles acreditam que estou morta. Ele quer que eu desapareça. Sua respiração acelerou. Um tremor percorreu seu corpo. O monitor ao lado de sua cama começou a apitar mais rápido. Jack entrou então, ignorando o olhar de aviso do médico. Ele se aproximou devagar, com as mãos abertas e uma voz baixa e firme. Emily, olhe para mim. Respire. Você está aqui. Você está viva. Ela olhou para ele com olhos arregalados e aterrorizados. Eles estão dizendo ao mundo que estou morta. Jack puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Sim, eles acreditam que você morreu naquela queda. Sua expressão se suavizou, embora seus olhos continuassem cheios de determinação. Mas isso nos dá uma vantagem. Eles não estão procurando por você, não estão te vigiando. Isso significa que você está segura por enquanto. Emily negou com a cabeça fracamente. Ryan quer se livrar de mim. Quer se livrar do bebê. Sua voz falhou enquanto ela apoiava uma mão trêmula sobre a barriga. Ele queria me apagar. Então usaremos isso, disse Jack suavemente. As mentiras deles nos dão tempo. Tempo para proteger você e tempo para expor o que eles fizeram. Emily fechou os olhos. Lágrimas rolaram por suas têmporas. Medo e compreensão se misturaram em algo dolorosamente claro. Ryan não apenas a havia abandonado naquele precipício, ele havia planejado viver como se ela nunca tivesse existido. Ela sussurrou. Ele realmente quer que desapareçamos. Jack assentiu uma única vez. Mas você não desapareceu. Ah. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo zumbido dos equipamentos médicos. Então Emily ouviu um som fraco à sua esquerda. Ela virou a cabeça lentamente. O monitor fetal mostrava um padrão tênue. Um batimento cardíaco frágil pulsava no alto-falante, fraco, mas constante. Seu bebê continuava vivo. O som ecoou no quarto como uma promessa. Emily acordou com o roçar suave das cortinas e o brilho quente do sol em seu rosto.
Por um momento, pensou que ainda estava no hospital, mas o ar cheirava diferente. Tinha o aroma de pinho, madeira e algo levemente doce, como cedro queimando. Ela abriu os olhos lentamente. Estava deitada em uma cama grande coberta com cobertores grossos. Uma lareira de pedra ardia a poucos metros, enchendo o quarto com um calor constante e reconfortante. As paredes eram de madeira polida, e janelas altas emolduravam árvores cobertas de neve que balançavam lá fora. Ela se sentou devagar, confusa. Sua última lembrança era o clarão das luzes do helicóptero de resgate e a voz de Jack pedindo-lhe que não dormisse. Agora, ela estava em um quarto tranquilo e acolhedor que não se parecia em nada com um centro médico. Sua mão foi imediatamente para a barriga. Um alívio profundo a percorreu quando ela sentiu um leve movimento sob a palma. Seu bebê continuava vivo, ainda resistindo. A porta rangeu e Jack entrou com uma bandeja de chá quente e um cobertor dobrado. Ele parou ao vê-la acordada. "Bom, você está acordada", disse ele suavemente. "Como se sente?" Emily piscou, ainda tentando entender onde estava. "Jack, onde estamos?" "Aspen", ele respondeu, enquanto colocava a bandeja ao lado dela. "Esta é a minha cabana, longe da estrada principal. Privada. Segura." "Segura de quem?" sussurrou Emily, embora já soubesse a resposta. "Segura de qualquer um que esteja procurando por você", disse Jack calmamente, incluindo aqueles que a empurraram daquele penhasco ou ficaram olhando. Emily apertou o cobertor entre os dedos. "Então, Ryan acha que estou morta?" Jack assentiu com um olhar firme e sério. "Sim", ele anunciou publicamente. Uma dor vazia se instalou em seu peito. Ela havia esperado traição, mas não apagamento, como se sua vida pudesse ser riscada e reescrita sem seu consentimento. Jack puxou uma cadeira para perto da cama. "Você acordou na UTI, mas era perigoso demais deixar você lá. Os repórteres já estavam fazendo perguntas sobre o helicóptero de resgate. Depois, o hospital viu um anúncio do memorial nas notícias da manhã. Não demorou para que ligassem os nomes." "Um memorial?" sussurrou Emily. "Ele nem sequer esperou?" "Não", disse Jack. "Ele agiu rápido." "Oh!" Emily levou a mão à boca enquanto sua garganta se fechava. Ela já havia imaginado Ryan chorando por ela, quando ainda acreditava que ele a amava. Agora, a ideia de vê-lo na frente das câmeras fingindo tristeza revirava seu estômago com raiva e vergonha. Jack a observou atentamente. "Eu preciso que você entenda algo. Eu enfrentei muitas emergências na montanha, muitas vítimas, muitas famílias, mas o que aconteceu com você não foi um acidente, e o que veio depois confirma isso." Emily levantou o olhar, buscando respostas. Jack respirou fundo devagar. "Antes de me aposentar, eu dirigi a divisão de resgate da região das Montanhas Rochosas. Passei anos trabalhando com a polícia local, equipes federais e investigadores particulares. Quando deixei o serviço ativo, construí o Morrison Lodge. Começou como uma única cabana para caminhantes. Agora é uma rede de abrigos, hotéis e centros de esqui em vários condados." Emily olhou para ele surpresa. Ela não sabia nada do passado dele até aquele momento. "Então você é alguém com influência, alguém com conexões", corrigiu Jack, "e alguém que sabe como proteger quem precisa." Ele fez uma pausa. "Eu tenho advogados que trabalham em silêncio, investigadores que me devem favores, oficiais em cidades próximas que sabem o que eu construí e por quê. Se Ryan ou Sierra tentarem se aproximar, eu saberei antes que estejam a 20 milhas." Emily sentiu um tremor percorrê-la. "Por que você faria tudo isso por mim?" Jack apoiou os cotovelos nos joelhos e olhou para ela com olhos sinceros.
Por que você lutou para viver? Porque quando você estava pendurada naquele penhasco, você se agarrou mesmo quando seu corpo estava falhando. Eu não vou permitir que alguém apague uma pessoa que lutou tanto. Emily engoliu em seco. Seus olhos se encheram de lágrimas. Todos acreditam que eu não existo mais. Jack assentiu e tirou algo da jaqueta. Receio que isto vá doer, mas você precisa ver. Ele desdobrou um jornal e o colocou nas mãos dela com cuidado. Emily parou de respirar por um instante. Na capa estava a foto dela, uma imagem sorridente de tempos melhores. Abaixo, as palavras "em memória" em letras pretas. O artigo descrevia sua trágica queda e seu marido devastado. Falava de um culto memorial realizado na noite anterior. Retratava-a como uma mulher já enterrada. Emily levou uma mão trêmula ao peito. As lágrimas rolaram silenciosamente pelo rosto. Eu não existo mais, ela murmurou. Ele se certificou disso. Jack inclinou-se para ela. Emily, olhe para mim. Ela levantou o olhar com esforço. Você está viva, disse Jack com firmeza. E você tem um filho que precisa de você. Eles quiseram te apagar, mas o que fizeram deu a você uma chance. Se eles acreditam que você não existe mais, você tem o tempo e o espaço para curar, e o tempo para decidir o que vem depois. Emily enxugou as bochechas, embora as lágrimas continuassem caindo. Eu quero continuar viva, disse ela em voz baixa. Não apenas sobreviver. Eu quero viver pelo meu bebê, pela verdade. Esse é o primeiro passo, respondeu Jack, assentindo. Há mais uma coisa que preciso te mostrar. Ele se levantou, caminhou até uma porta no canto e pegou uma pequena chave. Emily o observou, sentindo seu pulso acelerar. A porta se abriu com um rangido. Jack acendeu as luzes. Um brilho branco iluminou um depósito cheio de estantes e armários de metal. Pastas grossas, mapas, fotos e arquivos organizados cobriam o lugar. Dezenas de arquivos de investigação esperavam ali. Jack se afastou para que ela pudesse ver tudo. Arquivos de investigação, disse ele em voz baixa. Todos esperando por você. A verdade acabou de começar. A luz da manhã atravessava as janelas altas da cabana de Jack e desenhava listras sobre o chão de madeira. Emily estava sentada no sofá, envolta em um cobertor. Bebericava chá quente enquanto esperava o início das notícias do dia. Mal havia dormido. Sua mente permaneceu acordada a noite toda com pensamentos sobre as mentiras de Ryan e a crueldade de Sierra. Quando Jack ligou o televisor, a primeira transmissão da manhã começou com um rosto familiar e uma manchete arrepiante. Ryan Hale havia divulgado um relatório psicológico. As palavras da apresentadora ecoaram na tranquila cabana. Fontes próximas à família Hale afirmam que este documento detalha a suposta instabilidade emocional de Emily Hale. A tela mostrou um pacote de papéis com o selo de uma clínica falsa. Declarações em letras grossas a descreviam como paranoica, facilmente alterada e mentalmente frágil durante a gravidez. Emily sentiu um arrepio frio percorrê-la. Soube imediatamente que o arquivo era falso. Ryan estava construindo uma narrativa para se proteger, retratando-a como uma mulher capaz de se machucar para chamar a atenção. Antes de processar a raiva que crescia dentro dela, um novo segmento começou. Sierra Nunes apareceu na tela com os olhos inchados e os lábios trêmulos. Ela se filmou em um quarto suavemente iluminado. Falava com uma voz embargada. Emily estava sofrendo. Ela se culpava por tudo. Eu a amava como uma irmã, mas ela criava drama para punir Ryan. Ela se jogava no perigo. Sierra cobriu a boca como se estivesse sobrecarregada. Quem dera pudéssemos tê-la salvado. Emily olhou para a tela com descrença. Cada palavra a atingiu como um tapa. Sierra não estava apenas mentindo.
Estava reescrevendo sua dor como manipulação. A traição penetrou ainda mais fundo. Seu peito se apertou e ela colocou a xícara sobre a mesa com as mãos trêmulas. Jack silenciou o televisor. Eles estão em pânico, disse ele calmamente. Isso é o que as pessoas fazem quando sabem que a verdade está se aproximando. Mas o dano já estava se espalhando. Fragmentos do vídeo de Sierra se propagavam com velocidade surpreendente nas redes sociais. Os comentários cresciam descontroladamente. Alguns acusavam Ryan e Sierra de terem montado tudo. Outros afirmavam que Emily havia estado instável por meses. Milhares de pessoas discutiam. As opiniões se chocavam com tanta força que os noticiários nacionais começaram a cobrir a controvérsia. O país parecia dividido em dois. Emily inclinou-se para a frente, com as mãos entrelaçadas. Como eles podem acreditar nisso? Ela sussurrou. Como podem pensar que eu fiz isso comigo mesma? Jack se aproximou da lareira com os braços cruzados. Porque eles só ouviram um lado. Porque as mentiras viajam mais rápido do que a verdade. Ele deu alguns passos em direção a ela e baixou a voz. Mas isso está prestes a mudar. Ele se sentou ao lado dela e abriu seu laptop. Ontem à noite, enviei coordenadas a um contato. Hoje, vamos publicar outra parte da história. Ele clicou em um arquivo. A tela mostrou um mapa com 2 pontos marcados. As coordenadas colocavam Ryan e Sierra exatamente no trecho da Serra da Mantiqueira, onde Emily havia sido empurrada. Isto vai forçar os repórteres a fazerem perguntas, disse Jack. 1 hora depois, os noticiários começaram a divulgar a história. Nova evidência sugere que Ryan Hale e Sierra Nunes estavam presentes em uma trilha restrita perto do momento da queda. Os jornalistas não falavam mais suavemente. Pressionavam com força. Um segmento mostrou uma repórter perguntando por que Ryan havia anunciado um memorial menos de 48 horas após o incidente. O título deslizava pela parte inferior da tela. Por que a pressa em declarar a morte? Emily observava com uma mistura de medo e alívio. Pela primeira vez, outras vozes começavam a questionar a versão oficial. Equipes de câmeras se deslocaram para a Serra da Mantiqueira. Investigadores de agências independentes solicitaram acesso à trilha. Um painel em um programa de entrevistas debateu a cronologia. Uma apresentadora levantou uma sobrancelha e disse: "Quem organiza um memorial antes de o corpo ser recuperado?" O público murmurou preocupado. Mais tarde, novas testemunhas se apresentaram. 3 caminhantes que haviam estado perto do cume naquele dia afirmaram ter visto uma mulher que coincidia com a descrição de Sierra. Um disse que ouviu vozes elevadas. Outro disse que ela parecia ansiosa e deslocada. Suas declarações chegaram à mídia rapidamente. À tarde, a opinião pública havia começado a mudar. Eles não tinham mais certeza de quem estava dizendo a verdade. Ryan tentou outra aparição pública, mas os repórteres o bombardearam com perguntas que ele não podia evitar. "O senhor estava na trilha naquele dia? O senhor enganou a polícia sobre a cronologia?" Ryan gaguejou ao responder, perdendo sua compostura. Emily o viu lutar para manter o controle e sentiu algo calmo se estabelecer dentro dela. Era uma sensação estranha, como ver uma tempestade enfraquecer após dias de destruição. Jack voltou para a sala com 2 xícaras de chá de ervas. Ele entregou uma a ela e se sentou. "Agora você vê", disse ele em voz baixa. "A verdade não precisa de barulho, só precisa de tempo." Emily tomou um gole. Sua garganta se encheu de emoção. "Dói", ela admitiu. "Vê-los mentir tão facilmente. Ver as pessoas acreditarem neles." "É claro que dói", respondeu Jack suavemente. "Mas guardar silêncio agora não é fraqueza. É estratégia. Se você falar muito cedo,
Eles vão distorcer suas palavras. Se você permanecer calada, eles perdem terreno. O silêncio é nossa arma mais forte no momento. Emily baixou o olhar para as mãos e depois para a barriga. Ela colocou a palma sobre a pequena curva sob o cobertor. Sua voz era suave, mas cheia de nova determinação. Eu vou proteger meu filho. Não importa o que digam. Não importa o que façam. O fogo crepitou na lareira. Um vento suave bateu no vidro da janela. Emily fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Ela se sentia mais forte do que no dia anterior. Mais forte do que quando acordou na UTI. Algo dentro dela estava mudando. Não era raiva. Era propósito. Um propósito que ela não sabia que possuía. Mal ela exalou. Um som agudo cortou a quietude. O telefone de Jack vibrou com força sobre a mesa. Ele o pegou. Seus olhos se estreitaram enquanto lia a mensagem. É a equipe de investigação, disse ele. Emily se endireitou, sentindo seu pulso acelerar. Eles acabaram de encontrar um novo vídeo. A luta pela verdade acabara de mudar novamente. A neve caía em silêncio fora da cabana de Jack, quando a equipe de investigação chegou com uma pilha de material recém-recuperado. O ar no interior ficou tenso no instante em que a primeira mensagem chegou. Emily estava sentada no sofá, envolta em um cobertor, com as mãos firmemente entrelaçadas. Ela podia sentir que o que Jack estava prestes a mostrar-lhe mudaria tudo. Ele colocou o laptop sobre a mesa e conectou uma unidade externa. A tela acendeu. Um novo arquivo de vídeo apareceu. Isto é de um grupo de turistas, disse Jack. Ele clicou em reproduzir. A gravação trêmula começou com uma vista panorâmica da Serra da Mantiqueira. No início, só se ouvia o vento e algumas vozes distantes. Então, a câmera girou. Uma figura apareceu na beira do penhasco. Emily se inclinou para a frente instintivamente. Seu coração bateu tão forte que ela sentiu uma leve tontura. A silhueta na tela começou a se definir. Uma mulher estava de pé perto da borda, segurando a jaqueta e olhando em volta nervosamente. É ela, sussurrou Emily. A imagem de Sierra ficou mais clara quando a câmera deu zoom acidentalmente enquanto o turista ajustava o dispositivo. Não havia dúvida. O cabelo, a postura, a jaqueta que ela usara naquele dia, ela estava exatamente no lugar onde Emily havia lutado pela vida. Jack pausou o vídeo. Tem mais. Ele reproduziu o segmento seguinte. A câmera vibrou enquanto o turista tentava focar algo à direita. De repente, a imagem ficou nítida. Ryan estava de pé a poucos metros, completamente imóvel, olhando para baixo. Sua expressão era vazia. Seus braços pendiam ao lado do corpo. Ele não pedia ajuda. Não avançava. Não tentava alcançar ninguém. Simplesmente observava. A respiração de Emily foi cortada. Ela levou a mão à boca enquanto contemplava o quadro congelado. A indiferença de Ryan, capturada de forma tão clara, a feriu ainda mais do que o empurrão de Sierra. Ele me viu, disse ela com um fio de voz. Ele me viu e não fez nada. Jack não a tocou, mas sua presença atrás dela era firme. Este material confirma tudo o que você se lembrava, disse ele, e mostra ao mundo o que ele fez. Ele passou para a imagem seguinte. Uma fotografia apareceu na tela. Os investigadores haviam tirado fotos de pegadas encontradas em uma saliência estreita perto do local da queda. Outra imagem mostrava as botas de caminhada de Sierra ao lado das pegadas recuperadas. Coincidiam perfeitamente. As marcas da sola e os pontos de pressão combinavam com o peso se deslocando para a frente. Eles encontraram as pegadas dela, disse Emily em voz baixa. Sim, respondeu Jack. Bem onde você sentiu o empurrão dela. Outro arquivo se abriu. Desta vez, era uma declaração escrita.
Um homem que havia estado na trilha naquela tarde havia dado um testemunho. Ele afirmou ter ouvido duas mulheres discutindo minutos antes da queda. Ele não pôde vê-las com clareza, mas lembrava-se de uma voz aguda e irritada, dizendo algo sobre alguém estar no caminho. Sua declaração havia sido gravada e assinada. Emily piscou rapidamente. Deviam ser nós, ela sussurrou. Ela estava me provocando. Queria que eu chegasse perto da borda. Jack rolou novamente. O próximo arquivo se abriu com uma captura de tela de uma mensagem. O remetente era Sierra. O destinatário, Ryan. O carimbo de data-hora mostrava que havia sido enviado 2 horas antes da caminhada. As palavras eram simples e devastadoras. É só empurrar. Estaremos livres. O corpo inteiro de Emily gelou. Ela apertou as mãos até sentir dor nos dedos. A traição que ela suspeitava se tornou real imediatamente. Ver as palavras na tela revirou seu estômago. Sua voz tremeu quando conseguiu falar. Eles planejaram isso. Eles planejaram se livrar de mim. Não queriam o bebê. Queriam ser livres de nós. Sua respiração ficou curta. Jack se agachou ao lado dela para que ela não enfrentasse a tela sozinha. Emily, respire devagar. Você está segura. Você não está sozinha. E isso não vai se repetir. Emily assentiu entre as lágrimas. Ela continuou olhando para a mensagem. Cada letra era como mais um golpe em seu coração. A verdade que ela temia agora tinha peso, forma e prova digital. Jack fechou a mensagem e pegou uma pasta grossa cheia de documentos impressos. Eu reuni cada peça de evidência, fotografias, declarações, registros de dados, cronologias. Toda a cadeia de eventos está mapeada. Ele colocou a pasta sobre a mesa. Isto vai para o Tribunal Federal, não para a polícia local. Isso é tentativa de assassinato. E eles não vão escapar. Emily enxugou as bochechas. Sua respiração se acalmou um pouco. O que acontece agora? Jack se levantou e caminhou até a porta de seu escritório. Sua advogada quer que nos preparemos para algo grande. Quando chegar a hora, você terá que aparecer publicamente. Ele se virou para ela. Isto é perigoso. Ryan e Sierra não têm ideia de que você continua viva. Isso nos dá uma vantagem. Mas revelar a verdade será um choque para eles. Precisamos planejar bem. Emily olhou pela janela. A neve caía em silêncio além do vidro. Sua mão pousou sobre a barriga e ela sentiu o leve e familiar movimento. Aquele pequeno movimento a sustentou. Eu farei isso, disse ela. Eu não quero me esconder para sempre. Eu quero que meu filho saiba que eu lutei por nós. Jack inclinou a cabeça. Eu sabia que você diria isso. Ele organizou as provas impressas em várias pilhas rotuladas. A equipe de investigação o ajudou a classificar os arquivos digitais. Cada documento foi revisado, copiado e categorizado. Emily observou em silêncio. Cada folha, cada mapa, cada captura formava a verdade que havia sido enterrada por mentiras. Quando a última página foi adicionada ao conjunto, Jack colocou tudo dentro de uma maleta de aço sólido. O metal brilhava sob as luzes da cabana. Parecia pesado de consequências. Emily sentiu uma mistura estranha de temor e resolução. Essa maleta continha o caso que revelaria tudo, o caso que poderia trazer justiça. Jack baixou a tampa da maleta. Ele a pressionou até que encaixasse. O som ecoou na cabana silenciosa. Foi um som agudo, definitivo e inconfundível. Um único clique, que pareceu um veredito, esperando para ser pronunciado. A tempestade da verdade atingiu o belo horizonte antes do amanhecer. Os apresentadores de notícias falavam com urgência. Suas vozes tremiam sob o peso do que havia sido revelado. As gravações vazadas, as mensagens incriminatórias, os testemunhos de testemunhas e a evidência irrefutável de GPS
criaram uma onda de indignação que se espalhou de Belo Horizonte até as menores cidades das montanhas. As redes sociais ficaram repletas de descrença. As manchetes se repetiam em todas as telas. Investigação por tentativa de assassinato se expande. O caso Hale se torna explosivo. As autoridades responderam à nova evidência. Minas Gerais não via um escândalo tão grave há anos. Em questão de horas, as autoridades realizaram uma coletiva de imprensa. A chefe de polícia se aproximou do pódio com uma expressão firme. As câmeras piscaram com força enquanto ela anunciava que mandados de prisão haviam sido emitidos contra Ryan Hale e Sierra Nunes. Suas palavras ecoaram em todo o estado. Ambos os indivíduos são considerados foragidos neste momento. Qualquer pessoa com informação deve entrar em contato com as autoridades imediatamente. Seu tom não deixou espaço para dúvidas. A perseguição havia começado. Longe de Minas Gerais, em uma estrada escura que atravessava as montanhas escarpadas do Paraná, um SUV preto avançava em alta velocidade no meio da noite. Pequenos flocos de neve batiam no para-brisa. Ryan segurava o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Sierra estava sentada ao lado dele. Seu corpo tremia incontrolavelmente. O rímel escorria pelo rosto. Sua respiração era ofegante. O brilho do painel iluminava seus olhos assustados. "Ela está viva!" sussurrou Sierra. Sua voz mal superou o som do motor. "Ela está viva, não está? Diga-me a verdade." Ryan bateu no volante com a palma da mão. O som retumbou dentro do veículo como um tiro. "Ela não deveria estar", ele gritou. Sua voz falhou de fúria. "Ela caiu. Eu a vi cair. Ela não deveria estar viva." Sierra encolheu-se contra a porta. "Eu te disse que isso ia acontecer", ela murmurou com os lábios trêmulos. "Deveríamos ter checado. Deveríamos ter olhado. Deveríamos..." "Cale a boca", exclamou Ryan. "Apenas cale a boca." O SUV seguiu mais fundo nas montanhas. A estrada serpenteava entre florestas de pinheiros e penhascos íngremes. A luz da lua brilhava sobre os riachos congelados. Eles dirigiram por horas sem parar, desesperados para escapar do cerco da investigação. Mas cada quilômetro apenas os afastava mais da possibilidade de fugir. Perto do amanhecer, chegaram a um posto de gasolina solitário. Uma placa piscante iluminava fracamente 2 bombas e um estacionamento vazio. Ryan desligou o motor e respirou fundo. "Trocamos as placas aqui", ele murmurou. "Sem câmeras, sem tráfego, é perfeito." Sierra engoliu em seco. Suas mãos tremiam violentamente ao sair do veículo. O ar gelado atravessou sua jaqueta fina. Ela observou o local deserto com olhos assustados. "Ryan, alguém vai nos encontrar. Eles já sabem de tudo." "Não se nos movermos rápido", disse ele. Ele se agachou perto da traseira do carro e começou a remover a placa com as mãos frenéticas. Seu hálito formava nuvens brancas no ar gelado. Sierra se apoiou no carro. Sua respiração estava irregular. Se ela está viva, ela vai contar tudo. Ryan ficou imóvel. Por um instante, ele parecia um homem encurralado por suas próprias decisões. Então ele balançou a cabeça e continuou trabalhando. "Não diga o nome dela", ele sibilou. "Não diga!" Sierra cobriu o rosto. A verdade começava a gelar seus ossos. Emily estava viva. E se Emily falasse, todo o mundo deles desabaria. Uma rajada de vento varreu o estacionamento. Sierra estremeceu novamente. Ela franziu a testa ao ouvir um ruído grave. O som cresceu. Ryan levantou a cabeça e semicerrou os olhos na distância. "Você ouve isso?" ele sussurrou. O ruído aumentou. Não era vento. Não era um carro. Era um helicóptero.
Um holofote acendeu de repente e banhou o posto de gasolina com uma luz branca e ofuscante. Sierra gritou e cambaleou para trás. Ryan deixou cair a placa e correu para a porta do motorista, mas várias viaturas policiais entraram no estacionamento derrapando. Os policiais saltaram de seus veículos, gritando ordens. Os feixes de lanternas e rifles iluminaram a cena. "Mãos onde possamos ver!" gritou um oficial. Ryan ficou imóvel, dominado pelo medo. Sierra caiu de joelhos com as mãos para cima. Seu corpo inteiro tremia. "Por favor", ela soluçou. "Por favor, não atirem, eu não estou fugindo." Ryan tentou dar um último passo em direção ao SUV, mas um oficial o atacou e o esmagou contra o capô. O metal ressoou com força quando seu peito atingiu a superfície. Ele grunhiu de dor. 2 outros oficiais o seguraram. O frio do aço cercou seus pulsos. As algemas se fecharam com um clique final que o estremeceu até a medula. "O senhor tem o direito de permanecer em silêncio", recitou um oficial. Ryan virou a cabeça procurando por Sierra. Ela ainda estava de joelhos com as mãos levantadas. Lágrimas escorriam pelo rosto. Seu hálito formava nuvens irregulares. Vários motoristas que pararam para abastecer gravavam a prisão com seus telefones. Os comentários explodiram nas transmissões ao vivo. "Aquele é Ryan Hale? Ela está chorando. Olhem para ela. Eles estão o levando. Isso é insano." As imagens se espalharam instantaneamente. Pessoas em todo Minas Gerais e além viram Ryan Hale e Sierra Nunes serem colocados em veículos policiais separados. Repórteres que passavam pela área apontaram suas câmeras para as luzes piscantes e narraram os fatos com urgência crescente. Em Aspen, Emily estava sentada na mesa da cozinha com uma xícara de chá. Suas mãos tremiam levemente enquanto lia as atualizações no computador de Jack. Uma notificação apareceu no canto da tela. Jack entrou na sala com o telefone na mão. Ele parou. Sua expressão mudou. "São eles", disse ele em voz baixa. "Eles os pegaram." Emily fechou os olhos. Sua respiração tremeu. Uma onda de alívio a percorreu, misturada com medo, exaustão e algo que ela ainda não conseguia nomear. Suas mãos se levantaram lentamente para o rosto. Um suspiro suave escapou de seus lábios. Era o som de uma mulher que havia sobrevivido ao impensável e que agora sentia o peso da justiça começando a se mover. Ela pressionou uma mão trêmula sobre o coração. O pesadelo não havia terminado, mas a perseguição sim. O Centro de Detenção Federal de Brasília vibrava com uma energia inquieta enquanto o sol nascia. Os agentes se moviam rapidamente pelos corredores de metal. As portas batiam. Os telefones não paravam de tocar. Desde que a perseguição havia terminado na noite anterior, todo o edifício parecia o epicentro de uma tempestade. Ryan Hale e Sierra Nunes haviam sido levados para lá pouco antes do amanhecer. Agora estavam em salas de interrogatório separadas, pálidos, trêmulos e exaustos. Ryan olhava fixamente para a mesa à sua frente, com as mãos levemente algemadas. Suas roupas estavam amassadas pela fuga desesperada. Uma câmera no canto gravava tudo. À sua frente, 2 investigadores federais revisavam pastas grossas cheias de provas. "Senhor Hale", disse um deles, "sua história mudou 3 vezes na última hora. Precisamos da verdade." Ryan esfregou a testa com dedos trêmulos. "Eu já disse", ele murmurou. "Foi um acidente." O investigador inclinou-se para a frente. "Então por que o senhor estava em uma trilha restrita? Por que não pediu ajuda? E por que organizou um memorial antes que qualquer corpo fosse recuperado?" Os olhos de Ryan varreram o quarto como os de um animal encurralado.
Ele abriu a boca para responder, mas as palavras se dissolveram em silêncio. Na sala ao lado, Sierra estava sentada com os braços cruzados sobre o peito. Sua respiração era superficial e irregular. O rímel borrado lhe dava um aspecto desolado. O investigador à sua frente clicava com uma caneta enquanto esperava que ela falasse. Sua mensagem para Ryan, ele disse, deslizando uma cópia impressa para ela. Sabemos que você a enviou. É só empurrar. Estaremos livres. Os olhos de Sierra se encheram de lágrimas. Ela balançou a cabeça violentamente. Eu não quis dizer isso, ela sussurrou. Eu não quis dizer assim. Então nos diga como você quis dizer, respondeu o investigador. Mas Sierra não disse nada. Ela não disse. Seu silêncio era uma confissão em si mesma. Ambos os interrogatórios continuaram por horas, emaranhados em contradições e desculpas desmoronando. Ao meio-dia, a notícia de sua detenção correu por todo Minas Gerais, com uma velocidade incrível. As telas de televisão em cafeterias, salas de estar, saguões de escritórios e salas de espera mostravam atualizações constantes. Hayley Nunes, sob custódia federal. Fontes confirmam interrogatórios em andamento. Choque no estado. Para muitos espectadores mais velhos que acompanharam o caso de perto, o alívio se misturava com a indignação. Eles queriam respostas. Queriam justiça. As instituições financeiras se moveram ainda mais rápido do que os noticiários. Em menos de 24 horas, as contas bancárias ligadas a Ryan e Sierra foram congeladas. As empresas associadas a Ryan convocaram reuniões de emergência. À tarde, os repórteres confirmaram que Ryan havia sido expulso do conselho de sua corporação imobiliária. Seus ativos estavam bloqueados. Ligações de investidores furiosos inundaram a mídia. Um canal mostrou uma manchete que dizia: "Confiamos nele. Agora tudo desmorona." Na mesma hora, longe do caos de Brasília, outro tipo de reunião se formava fora da cabana de Jack em Aspen. Várias vans de notícias estacionaram ao longo da estrada nevada. Os repórteres avançaram com cautela sobre o chão gelado enquanto os cinegrafistas instalavam o equipamento. Havia rumores de que Emily Carter, a mulher que se acreditava morta, estava viva e pronta para falar. Dentro da cabana, Emily estava em frente a um espelho. Ela usava um vestido de maternidade azul claro que caía suavemente sobre sua barriga crescente. Seu cabelo repousava sobre os ombros. Ela parecia frágil, mas intacta. Suas mãos tremiam levemente enquanto alisava o tecido do vestido. Jack estava perto, olhando-a com preocupação serena. "Você não tem que fazer isso", disse ele em voz baixa. Emily levantou os olhos e encontrou seu reflexo no espelho. "Sim, eu tenho que fazer", ela respondeu. "Se eu permanecer em silêncio, eles mantêm o controle da história. Esta é a minha vida, a vida do meu filho. As pessoas precisam saber o que realmente aconteceu." Jack assentiu e ofereceu-lhe o braço. Ela o pegou e eles caminharam juntos em direção à varanda, onde dezenas de repórteres esperavam. As conversas cessaram assim que Emily saiu. As luzes das câmeras se acenderam. Os microfones foram levantados. O ar frio da montanha a envolveu. Emily se posicionou atrás de um corrimão de madeira. Ela respirou devagar e colocou uma mão sobre a barriga, conectando-se com o pequeno batimento cardíaco de vida sob sua palma. Um repórter deu um passo à frente. "Senhora Hale", disse ele, "a senhora pode nos contar o que realmente aconteceu na Serra da Mantiqueira?" Emily engoliu em seco e encarou a multidão. "Eu fui empurrada", disse ela com firmeza. Sua voz tremeu por um instante. Então ela se estabilizou. "Fui empurrada do penhasco. Lutei para me segurar. Eu implorei por ajuda. Meu marido assistiu. Ele não fez nada."
Ouviram-se suspiros entre vários repórteres mais velhos que haviam acompanhado o caso desde o início. Emily continuou. Eles disseram ao mundo que eu escorreguei. Organizaram um memorial enquanto eu lutava pela minha vida. Eles tentaram me apagar. Tentaram apagar meu filho. Uma lágrima rolou por sua bochecha, mas ela não a enxugou. Sua voz se suavizou. Eu sobrevivi, porque o batimento cardíaco do meu bebê me manteve agarrada. Eu sobrevivi, porque me recusei a morrer por uma mentira. O público ficou em silêncio profundo. Apenas o zumbido das câmeras continuou. Um jornalista mais velho se aproximou um pouco mais, com voz calorosa e chocada. "Por que falar agora?" perguntou. Emily sustentou o olhar dele. "Porque meu filho merece a verdade", ela respondeu. "Porque as vítimas merecem ser ouvidas. Porque o silêncio protege as pessoas erradas." Suas palavras ecoaram profundamente. Vários repórteres baixaram seus microfones, visivelmente comovidos. Algumas mulheres mais velhas enxugaram lágrimas. A honestidade de Emily era crua e inegavelmente real. A transmissão foi ao ar em todo o país em minutos. As redes sociais se encheram de mensagens de apoio. Os espectadores comentavam que Emily falava com uma força que não se via há anos. Os públicos mais velhos, em especial, elogiaram sua coragem. Seu testemunho despertou algo poderoso. No centro de detenção, Ryan bateu na mesa de interrogatório quando um guarda o informou da atualização. "Ela falou publicamente", disse o guarda. "Todos acreditam nela." O rosto de Ryan perdeu a cor. Sierra, na sala ao lado, cobriu os ouvidos como se a notícia fosse dolorosa demais. Em Aspen, Emily baixou a cabeça e fechou os olhos enquanto os repórteres recuavam. A verdade havia saído para o mundo e nada voltaria a ser igual. O Tribunal Federal de Brasília erguia-se imponente sob o céu cinzento da manhã. Suas colunas de pedra projetavam longas sombras sobre os degraus lotados. Havia pessoas fazendo fila desde antes do amanhecer, envoltas em casacos e cachecóis. A maioria eram moradores mais velhos de Minas Gerais que acompanharam a história de Emily com atenção inabalável. Por meses, eles viram as manchetes avançarem. Agora queriam testemunhar a justiça com seus próprios olhos. Alguns seguravam pequenos cartazes de apoio. Outros permaneciam em silêncio com expressões solenes. O ar estava carregado de expectativa. Dentro da sala, os bancos se encheram rapidamente. Os repórteres ajustavam seus equipamentos, os advogados organizavam papéis. Os murmúrios subiam suavemente sob o teto alto. Então, as portas duplas se abriram. Emily entrou vestida com um simples vestido de maternidade azul claro. Sua barriga arredondada era visível sob o tecido. A cor a fazia parecer serena e suave, mas havia uma força inconfundível em sua postura. Jack caminhava atrás dela e sua advogada se mantinha ao seu lado. Assim que ela entrou, toda a sala se levantou. O som de dezenas de pessoas se pondo de pé encheu o ambiente como uma onda de respeito. Ryan e Sierra estavam sentados à mesa da defesa. Ambos se viraram ao ouvir o movimento. O rosto de Ryan perdeu a cor. Sua boca ficou entreaberta. Ele não via Emily desde a noite da queda. A visão dela viva quebrou qualquer confiança que ele ainda possuía. Sierra estava pior. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Seus olhos se arregalaram. Seus lábios se separaram. Ela olhava para ela como se estivesse vendo um fantasma. Emily manteve o olhar para a frente e sentou-se sem permitir que os olhares deles tocassem seu coração. Quando o juiz entrou, todos se sentaram. O julgamento começou com a apresentação da primeira prova pela advogada de Emily. As luzes foram atenuadas
e uma tela grande desceu. Um vídeo ganhou vida. Mostrava o cume da serra da Mantiqueira do vale oposto. O foco se aproximou lentamente até que a figura de Sierra apareceu na beira do penhasco. Embora a câmera tremesse, sua silhueta era inconfundível. Várias pessoas na sala soltaram um leve suspiro. Então o vídeo mudou para o momento em que Ryan apareceu. Ele estava a poucos metros do local onde Emily havia lutado pela vida. A imagem parou no quadro exato que mostrava Ryan imóvel, observando sem fazer nada. Sua quietude era arrepiante sob as luzes do tribunal. A defesa se agitou desconfortavelmente. Ryan baixou o olhar e apertou os punhos. A promotoria chamou os caminhantes que haviam gravado o vídeo. A primeira testemunha, uma mulher de meia idade, falou com voz firme. "Eu ouvi um grito", ela disse. "Eu não sabia o que estava acontecendo, mas parecia que alguém estava aterrorizado." Suas palavras ecoaram na sala. Um segundo testemunho confirmou o mesmo e descreveu o eco do grito reverberando pelos vales. Depois, a próxima prova apareceu na tela. Os dados de GPS se desdobraram em linhas coloridas que traçavam os movimentos exatos de Ryan e Sierra naquele dia. A promotoria explicou a cronologia. As coordenadas coincidiam perfeitamente com a trilha restrita de onde Emily havia caído. A afirmação de que eles não tinham estado na área desmoronou instantaneamente. Os sussurros se espalharam. Alguns balançaram a cabeça, outros cobriram a boca em descrença. Então a mensagem apareceu. As palavras brilharam na tela. "É só empurrar. Estaremos livres." Um calafrio visível percorreu a sala. Emily fechou os olhos por um instante. A mensagem era mais dolorosa do que qualquer vídeo. Os membros do júri a observaram com horror. Sierra começou a chorar suavemente. Seu advogado tentou tocar seu braço, mas ela se afastou. Ryan tentou manter a compostura, mas a pressão o quebrou. "Ela enviou isso", ele gritou de repente, apontando para Sierra. Sua voz falhou. "Ela queria que ela desaparecesse. Ela a empurrou, não eu." A sala explodiu em barulho. Os repórteres escreviam sem parar. O juiz bateu o martelo repetidamente até que a ordem voltasse. Sierra, tremendo, olhou para ele com lágrimas. "Você a deixou lá", ela gritou. "Eu a empurrei, mas você assistiu. Você não a salvou." O silêncio que se seguiu foi denso e sufocante. O juiz permitiu que Emily falasse. Ela se levantou lentamente, colocando uma mão sobre a barriga. Quando se virou para o júri, toda a sala pareceu inclinar-se para a frente. "Eu sobrevivi à queda", disse ela com voz suave. Sua voz alcançou todos os cantos. "Mas eu não sobreviverei ao silêncio." Suas palavras caíram como uma pedra em um lago tranquilo. Até as câmeras pareceram prender a respiração. Várias pessoas na plateia enxugaram lágrimas. Quando ela voltou a se sentar, o juiz ordenou que o júri deliberasse. Não demorou muito. A sala continha um ar tenso quando o porta-voz se levantou para anunciar o veredicto. "Nós, o júri, declaramos os réus, Ryan Hale e Sierra Nunes, culpados de tentativa de assassinato." Um suspiro coletivo percorreu a sala. Mas o juiz não havia terminado. Ele ajeitou os óculos, olhou para os réus e proferiu a sentença que definiria o futuro deles. Dada a gravidade do crime, a clara intenção mostrada nas provas e o perigo que a mãe e a criança por nascer enfrentaram, o tribunal sentencia cada réu a 30 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional. Não houve protestos, não houve gritos, apenas o som da justiça tomando forma. Os agentes se aproximaram. Sierra chorava descontroladamente enquanto a levantavam. Ryan olhava para a frente, com uma expressão vazia. Quando as algemas se fecharam em torno de seus pulsos, ele finalmente olhou para Emily. Seus olhos ardiam com um ódio tão agudo
que parecia cortar o ar entre eles. Os agentes o arrastaram para a saída enquanto as portas se abriam. O veredicto estava dado. As correntes da justiça haviam caído. A suave luz de inverno escorregava pelas janelas do Morrison Lodge, enquanto Emily descansava na tranquila sala de maternidade com sua filha recém-nascida, aninhada contra o peito. A tempestade do julgamento havia passado. As multidões haviam ido embora. O perigo havia desaparecido. Restava apenas a quietude. Sua respiração tremeu quando ela olhou para o rostinho aninhado em sua pele. Os minúsculos dedos do bebê se enrolaram nos dela com uma força surpreendente. As lágrimas vieram aos olhos de Emily. Ela sussurrou o nome que carregava em seu coração por meses. Hope. A enfermeira sorriu e ajeitou o cobertor ao redor da menina. Caiu perfeitamente, disse ela docemente. Ela parece um milagre. Emily assentiu. O nome não era apenas bonito, era verdade. Aquela menina havia sobrevivido à queda, às noites frias em um hospital, ao terror e à escuridão. Era a prova viva de que a vida de Emily não havia terminado no penhasco. Havia recomeçado. Durante os dias seguintes, o Morrison Lodge se tornou um santuário. O fogo crepitava nas lareiras de pedra. Pinheiros cobertos de neve cercavam as cabanas. Emily ficou na ala oeste, onde a luz quente preenchia cada quarto. Toda manhã chegavam cartas de todo o país. Muitas vinham de brasileiros mais velhos que acompanhavam sua história de perto. Eles escreviam com bondade e gratidão. Diziam que ela era corajosa. Diziam que a viam. Contavam que muitas mulheres de sua idade haviam vivido dores semelhantes e encontravam força em sua sobrevivência. Emily guardou cada carta. Ela as colocou em uma caixa de madeira que Jack colocou em sua mesa de cabeceira. Nas noites tranquilas, ela abria a caixa e relia as mensagens, deixando que a lembrassem de que não estava sozinha, que não havia sofrido em silêncio, que Hope havia nascido em um mundo que se importava. Jack visitava com frequência. Sempre batia na porta suavemente, como se temesse perturbar a frágil calma que crescia ao redor dela. Ele trazia brinquedos de madeira esculpidos à mão, pequenos animais, árvores minúsculas, um cavalinho de balanço do tamanho da palma da mão. Emily o observou colocá-los na cômoda ao lado do berço de Hope. Seus movimentos eram cuidadosos, constantes, quase reverentes. Ela vai gostar quando for mais velha, ele disse. Emily sorriu. Ela vai amar. Jack assentiu sem adicionar mais nada. Seu afeto por Hope era evidente, mas sua ternura por Emily era algo mais profundo. Ele nunca exigia sua atenção. Nunca pedia nada. Apenas aparecia com lealdade tranquila e partia com a mesma gentileza. O silêncio entre eles era caloroso e não vazio. Quando a primavera chegou, Emily começou a fazer caminhadas matinais pela trilha atrás do chalé. Ela envolvia Hope em um cobertor macio e a carregava perto. A floresta cheirava a pinho e terra descongelada. A luz do sol filtrada pelas árvores a lembrava de que a cura não chega de repente. Ela chega devagar, como um amanhecer depois de uma longa noite. Alguns dias, as lágrimas vinham sem aviso. Outros dias, ela ria quando Hope fazia um pequeno som ou apertava seu dedo. Ambos os sentimentos eram bem-vindos. Ambos eram sinais de vida. Os meses se passaram. O mundo seguiu em frente. As notícias mudaram de assunto, mas o nome de Emily continuava aparecendo em cartazes, sites e cartas de organizações. Ela havia se tornado um símbolo sem querer. Os convites para falar em eventos chegavam frequentemente, mas ela os recusava. Queria tempo. Queria silêncio. Uma manhã, 6 meses após o nascimento de Hope, Jack entrou no chalé com um envelope na mão. Sua expressão era suave, mas séria. Chegou, ele disse.
Emily abriu o envelope. Dentro havia um convite impresso, em papel cartão branco grosso. Fundação Nacional para a Segurança Doméstica. Gala anual de arrecadação de fundos em Brasília. Convidada de honra, Emily Carter. Emily olhou para as palavras por um longo momento. Brasília, a cidade onde ela quase morreu. A cidade onde ela renasceu. Ela sentiu medo primeiro, depois algo mais forte. Um senso de propósito que aqueceu seu peito. Eu vou, ela disse em voz baixa. Na noite do evento, o grande salão de Brasília brilhava com luzes suaves. Centenas de pessoas, a maioria mais velhas, enchiam as cadeiras. Muitos usavam pequenos laços azuis. Outros seguravam programas com o nome de Emily impresso na capa. A atmosfera vibrava com expectativa. Emily entrou com Hope nos braços. O bebê usava um pequeno vestido branco. Seus olhos estavam abertos e curiosos. Quando a multidão a reconheceu, todos se levantaram. Os aplausos encheram a sala. Algumas pessoas enxugaram lágrimas. Outras levaram a mão ao peito. Emily avançou devagar pelo corredor, comovida até o âmago pelo calor que a cercava. No pódio, ela ajustou o microfone. A sala ficou em silêncio. Ela observou os rostos. Rostos cheios de anos e experiências. Eram pessoas que conheciam a dor. Pessoas que haviam perdido entes queridos. Pessoas que haviam sobrevivido a tempestades. Seus olhos refletiam apoio. Emily começou a falar. Contou sobre a Serra da Mantiqueira, sobre o medo em seu peito enquanto se agarrava ao galho, sobre a noite em que acordou no hospital, sobre o batimento cardíaco de Hope que a manteve lutando. Depois, ela fez uma pausa. Levantou Hope suavemente e a segurou contra o peito. Sua voz se tornou mais suave. A queda não terminou minha história. Ela a começou. A sala explodiu em aplausos. Algumas pessoas ficaram de pé. Outras choraram sem esconder. As câmeras gravaram cada segundo, transmitindo o momento ao vivo para todo o país. Muitos espectadores mais velhos sentiram o coração se encher. Eles sabiam o que significava cair. Sabiam o que significava se levantar. Ao final da cerimônia, Emily saiu para o ar fresco da noite. Os carros passavam ao longe. O céu sobre Brasília brilhava com as primeiras estrelas. Jack caminhava ao lado dela. Carregando um cobertor para Hope, ele hesitou por um segundo antes de falar. Emily, ele disse, eu sei que você está construindo uma nova vida. Se você me permitir, eu gostaria de fazer parte dela. Não apenas como amigo, como alguém que quer ajudar a criar Hope, como alguém que se importa profundamente com vocês. Emily olhou para ele por um longo momento. Não sentiu medo, apenas confiança. Uma confiança conquistada com lealdade, bondade e força silenciosa. Ela assentiu. Eles voltaram para Aspen pouco depois. Quando o sol se pôs atrás das montanhas rochosas, o céu se tingiu de ouro e rosa. Emily ficou na varanda do chalé com Hope nos braços. Jack permaneceu ao lado dela, silencioso e firme. O vento trazia o aroma de pinheiros e flores silvestres. Por um instante, o mundo parecia perfeitamente quieto. 3 sobreviventes. 3 vidas unidas pelo destino. 3 corações aprendendo a respirar novamente. Sua história de paz finalmente havia começado. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de força e renascimento. A história de Emily Carter nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor e a coragem que carregamos dentro de nós são a luz mais forte. A verdadeira sobrevivência não é apenas respirar, mas sim retornar mais poderosa para reescrever a sua própria história. Se você se inspirou na resiliência de Emily e Hope, compartilhe esta mensagem para espalhar a esperança.